Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo desrespeita leis e treina no seu centro de treinamento. Aliás, dirigentes de Vasco e Flamengo mostram um total desprezo pela vida, querendo a retomada do futebol nesse momento. O que pode e o que não pode? E o que vai acontecer nos próximos dias? É o assunto desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, o assunto é sério. O Flamengo desrespeitou as leis governamentais, que proíbem aglomerações e treinamentos coletivos dentro dos CTs e realizou esse treinamento de acordo com imagens aéreas aí publicadas pelo Globoesporte.com. Não cabe aqui nem discussão se os clubes devem retomar os seus treinos, a sua atividade. Nesse momento não cabe discussão, porque tem coisas que elas ultrapassam a questão da opinião. Não dá para você concordar ou discordar disso. A gente está falando de lei. E aí a lei serve para todo mundo, né? Ela tem que servir para o Flamengo, para o Fluminense, para o Botafogo, para o Vasco, para mim, para você, para qualquer um. A lei ela não pode ser descumprida. E no momento em que há uma lei que proíbe que isso aconteça, o Flamengo a desrespeitou. A orientação, a permissão era para que os jogadores fossem ao centro de treinamentos realizar apenas fisioterapia. E o clube, porque o seu presidente, através do Rodolfo Landim, ele está simplesmente ignorando as suas leis locais, o que está acontecendo nesse momento no Rio de Janeiro, e está preocupado sim com a volta do futebol. Todos nós estamos preocupados com a volta do futebol. Eu estou preocupado com a volta do futebol. Eu trabalho com futebol, a minha vida é o futebol, eu dependo do futebol, meu ganha-pão é o futebol. Só que, gente, peraí, né? Primeiro, eu não posso descumprir uma lei. E segundo, tem coisas mais importantes do que o futebol. Embora tenha feito todo esse preâmbulo para vocês. Sim, seja importante para mim também. Mas peraí, cara, aí a gente vê o Rodolfo Landim e o Alexandre Campelo, presidentes de Flamengo e Vasco, respectivamente, se reunindo com o presidente da República para solicitar a volta dos jogos. Cogitando até treinos em Brasília, uma fuga do Rio de Janeiro nesse momento de colapso, porque o futebol, de novo, vive num mundo paralelo. A gente ignora aquilo que está acontecendo ao nosso redor e não, a gente precisa da nossa cultura do pão e circo e tem entretenimento para as pessoas. Balela, não tem nada a ver com isso. Eles querem não tem receita porque os clubes já tem aquela administração de pagar altos salários normalmente, parou o futebol, os caras estão apavorados. E eu entendo essa preocupação, eu não ignoro essa preocupação. Só que a gente está vivendo um momento que não dá, cara, não dá. Na terça-feira nós registramos 1.200 mortes em um único dia. E aí nesse dia os caras me vão para Brasília para se reunir com o Bolsonaro para dizer nós temos que voltar à Taça Rio. Cara, não dá. Desculpa, eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. E eu sei que essa discussão ela é um pouco até mais ampla. Agora, o que o Flamengo fez no Ninho do Urubu, no seu CT, foi um descumprimento de uma lei. Se quer treinar em Brasília, e lá é permitido, porque o governador do Distrito Federal é afinado com o presidente Jair Bolsonaro e tem essa liberação, bom, aí é outra coisa, eu posso não concordar, mas aí lá o Flamengo não estaria desrespeitando essa lei. Mas o Grêmio Internacional voltaram aos treinos e está tudo certo. Bom, aí é uma outra questão. Lá no Rio Grande do Sul, o governador liberou. E eu ainda não concordo, mas lá não há um descumprimento de uma lei. Vocês conseguem entender isso? Se o Flamengo quiser ir para o Rio Grande do Sul treinar no CT do Grêmio ou do Inter, ele pode, dentro dos protocolos de segurança. Ele não estará descumprindo uma lei. Eu vou continuar não concordando. Como não concordo com a retomada dos treinos da dupla Grenal. Acho que não tem nada a ver com futebol. Você ficar treinando distante do outro só para se recondicionar fisicamente. É importante para o atleta, a estrutura do clube é melhor, tudo legítimo, cara. Mas eu não vejo sentido nos caras irem aos CTs nesse momento, se expondo a um risco, não só eles, mas para os familiares. Não vem me dizer que não tem aglomeração, porque é difícil. Você tá levando 30, 40 pessoas, no mínimo, para um ambiente. Mas é aberto, é distante. Tá bom, vamos lá. Treinar para quê? Não tem como voltar aos jogos nesse momento aqui. Não tem, gente. Não tem a menor possibilidade. A gente está vendo a curva só subir. Os hospitais entrando em colapso. Não tem cabimento a gente discutir a conclusão dos estaduais agora.
Então eu sou totalmente contra, mas ok, existe uma realidade diferente no Rio Grande do Sul em termos de controle de casos. E lá houve uma liberação do governo local para que os clubes se reapresentassem, né, no seu centro de treinamentos, dentro de todos os protocolos e testes. Tá bom, aí eu sou obrigado a aceitar, embora siga não concordando. Agora, no Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro está vivendo um colapso. Um colapso de segurança pública, um colapso de saúde pública. E aí no Rio de Janeiro, presidentes de Vasco e Flamengo têm que voltar com a Taça Rio. Para um pouquinho, gente. Vamos parar de olhar para o umbigo. Parabéns, Fluminense e Botafogo. Dirigentes de Fluminense e Botafogo que não concordaram com essa atrocidade. E aqui, torcedor, que eu tenho certeza que já começou a me xingar, eu não estou falando da entidade Flamengo, nem da entidade Vasco da Gama, que estão a favor disso. O problema das instituições são as pessoas, eu sempre falo isso. Infelizmente, esses caras ficaram marcados pela conduta do clube nesse momento, nessa hora tão difícil. Não tem nada a ver com o Flamengo, a sua história maravilhosa, tudo que faz dentro de campo, a sua torcida, os seus títulos. Pô, não tem nada a ver. Aliás, me entristece ver dirigentes tendo esse tipo de postura, representando o que eu tenho certeza que não o faz. Muita gente que não pensa como eles, que não concorda com isso, que está preocupado com a vida das pessoas. E esses caras estão com a caneta na mão. E eles estão se apoiando no presidente da República, que está com uma posição contrária à Organização Mundial da Saúde, que está querendo a volta do futebol, que está ignorando, de certa forma, o que está acontecendo aqui no Brasil. E aí, esses caras estão abraçados nisso, para que o futebol volte o quanto antes. Tem muitos setores que estão sofrendo, gente, muitos setores econômicos, sim, e o futebol é um deles. Eu também estou preocupado com os reflexos disso. Mas não dá, cara, não dá. Quando a gente vê 5 aviões caindo num dia, matando 1.200 pessoas, a gente pensar na volta do futebol é insanidade. Não tem como isso acontecer agora. Isso é o que eu acho, isso é o que eu penso. Agora, a prática disso, possivelmente. O Flamengo vai encontrar uma brecha para treinar em Brasília. Os caras cogitaram levar as famílias, levar todo mundo para treinar. Não entra na minha cabeça. Você fazer toda essa operação, arriscando as pessoas, para que seja concluída a Taça Rio, ou o Campeonato Gaúcho lá no Sul, ou o Campeonato Mineiro, porque em Minas Gerais também existe a liberação, tanto que o Atlético já voltou e o Cruzeiro volta nessa semana. O Flamengo pode treinar em Minas Gerais também, lá tá permitido. No Rio não tá, cara. E aí não pode. Não dá pra burlar, não dá pra ser jeitinho, não dá pra, não, vamos fazer aqui, mas o futebol tem que voltar de qualquer jeito. Não, não tem que voltar de qualquer jeito, cara. Tem coisa mais importante acontecendo. Ah, mas a Alemanha voltou, 500 mil testes por semana. Todos os caras testados. Todo mundo testado. O Flamengo vai jogar contra quem? Só contra o Vasco? O Vasco vai ter teste, como o Flamengo teve? De treinar na véspera e depois? Esses testes não vão saturar os laboratórios? A população não precisa desses testes também? Outros setores não precisam? Ah, que pensamento pequeno, cara. Não consigo concordar, gente. Não consigo. E lamento que a gente esteja discutindo esse tipo de coisa nesse momento. Eu acho que existem outras preocupações. Eu acho interessante você debater como o futebol possa voltar, mas não essa pressão em detrimento de coisas mais importantes como a vida das pessoas. Comentem aí o que vocês acharam. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima.